Olá, bom dia. Agora são 11 horas da manhã em ponto e eu estou de volta aqui com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar sempre bem informado. Nesta sexta-feira, durante a cúpula sobre o novo Pacto de Financiamento Global em Paris, o presidente Lula chamou a atenção e cobrou uma posição mais branda da União Europeia para a finalização do acordo do bloco com o Mercosul. Lula se referiu a dispositivos que prevêem duras sanções em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes do acordo. Ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, o presidente Lula chamou de ameaça as exigências da União Europeia para um acordo com o Mercosul. O petista deu as declarações durante a cúpula sobre novo pacto de financiamento global na França. No pronunciamento, Lula se referiu a dispositivos que prevêem sanções consideradas duras pelo governo brasileiro em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes do acordo. Nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível, a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? O acordo entre os dois blocos é negociado desde 1999. Agora, a União Europeia enviou ao Mercosul um documento com exigências a serem acrescentadas no acordo. Uma delas faz referência à lei aprovada pelo Conselho Europeu em maio que proíbe a importação de produtos de áreas desmatadas depois de 2020. Além de estabelecer a aplicação de multas. O Ministério das Relações Exteriores negocia com os demais integrantes do Mercosul a apresentação de uma contraproposta. Em seu discurso, Lula também citou a desigualdade e a fome, além de voltar a defender o uso de uma moeda alternativa para que os países envolvidos em uma transação comercial sem a participação dos Estados Unidos não precisem depender do dólar. O Supremo Tribunal Federal mandou o Congresso aprovar novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Para ministros, a regra de distribuição atual poderá valer até 31 de dezembro de 2025 ou até a vigência de um novo texto. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso fixe novos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O fundo é resultado da arrecadação federal com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. A fatia destinada ao fundo desses recursos é de 21,5%. Cada estado tem direito a uma parcela do montante. Os recursos entram para o orçamento dos estados e podem ser utilizados pelos governadores. Em julgamento no plenário virtual, o STF decidiu que a regra atual vai ser mantida até o dia 31 de dezembro de 2025, ou até a edição de uma nova legislação. Os ministros decidiram invalidar trechos da lei que tratam do cálculo, da entrega e do controle das liberações dos recursos do fundo. Para a Corte Suprema, os critérios precisam manter o equilíbrio socioeconômico entre os estados. Entre outros pontos, a norma válida desde 2016 vincula o reajuste das parcelas de cada estado ao índice da inflação oficial e ao PIB. A maioria do plenário seguiu o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. A ministra afirmou que não se pode admitir a manutenção de um modelo considerado insuficiente pelo STF, que não promove a justa distribuição dos recursos em conformidade com as disposições constitucionais. E a Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a parcela de junho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social de final 5. Essa será a primeira parcela com um novo valor adicional de R$ 50
a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 705,40, o maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21.200.000 famílias, com um gasto de 14 bilhões e 970 milhões de reais. O pagamento do adicional de R$ 150 começou em março, após o governo fazer um pente fino no cadastro único para programas sociais do governo federal, para eliminar fraudes. Segundo o balanço mais recente divulgado em abril, cerca de 2.700.000 indivíduos com inconsistência no cadastro tiveram benefício cortado e um prazo de 60 dias foi concedido para que os dados sejam atualizados. E a Organização das Nações Unidas adicionou a Rússia a uma lista global de criminosos. De acordo com o relatório da ONU, as forças russas mutilaram 518 crianças e realizaram 480 ataques a escolas e hospitais ucranianos. Os militares da Rússia também teriam feito escudos humanos com 91 crianças. A Rússia nega as acusações de crime contra civis. E o Serviço de Emergência do Chipre resgataram 45 imigrantes sírios de 2 barcos depois de terem sido informados que estavam perto de perigo no balneário turístico. A informação foi confirmada nesta sexta-feira por autoridades, que relataram ter salvado 29 homens, 5 mulheres e 11 crianças. O grupo estava dividido da seguinte maneira: 18 viajavam em um barco de madeira e 27 em um inflável. A polícia ressaltou que todos estavam bem de saúde e foram transferidos para um centro de acolhimento de imigrantes nos arredores da capital Nicósia. 2 pessoas foram detidas por suspeita de pilotar as embarcações e devem comparecer diante de um tribunal nesta sexta. A operação de resgate veio logo após um barco que transportava outros 37 migrantes ter sido interceptado na região e escoltado até a costa um dia antes. O Chipre, país membro da União Europeia, afirma estar na vanguarda dos fluxos migratórios irregulares e no ano passado registrou pela primeira vez o maior número per capita de solicitantes de asilo dentro do bloco. Essa edição fica por aqui e eu te convido a continuar ligadinho na programação da HIT, porque às 13 horas a Juliana Dariva volta aqui para trazer o balanço das notícias da manhã desta sexta-feira. Até mais!